E aí pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos, uma ótima semana de estudo a todos e vamos aí mais uma aula de Sociologia. E nesta aula a gente vai dar continuidade, exemplificando, visualizando situações do nosso cotidiano, onde essa questão dos meios de comunicação, da mídia de modo geral, causam um impacto, tem uma atuação direta nas nossas diversas formas de vida, né? Na questão no âmbito da política, da economia, das relações sociais como um todo. Né? Nós vimos aí esses pontos na última aula, por exemplo, a partir do lema navegar é preciso, a gente viu essa questão do encontro das culturas, né? De como esse entrelaçamento cultural gera mudança, tanto naquele que vai de encontro como naquele que recebe a cultura diferente. Há uma grande modificação. Claro que aí há relações de dominação, aí há relações de poder, mas o cruzamento cultural ele sempre gera uma nova cultura, né? Ele sempre gera modificações no comportamento, na forma de ver o mundo. E se bem antigamente isso só era possível com um certo tempo, com a questão das navegações de fato, com cartas, né? A partir da evolução da tecnologia, a partir da evolução dos meios de comunicação, a gente vai estreitando as barreiras. A gente vai promovendo aquilo que a gente chama de globalização. Essa diminuição das fronteiras, esse intercâmbio cultural e econômico. De fato, restringir e eliminar os espaços, as distâncias entre uma cultura e outra, né? Então aí nós temos um conhecimento maior em tempo real de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. O mundo está todo interligado, né? A gente percebe isso nas informações que a gente pode receber a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Até, por exemplo, numa pandemia onde talvez fosse muito mais difícil chegar em todas as partes do mundo. Claro, houve outras pandemias antes, houveram, mas será que de fato chegaram em todas as partes do mundo como essa agora? Talvez não. Por quê? Porque hoje a ligação, né, através dos meios de transporte e de tantas outras coisas é muito mais rápida, né? E se essa ligação através do meio de transporte é muito mais rápida e mais abrangente, imagine aquilo que vem pelos meios de comunicação, né? Sobretudo com o advento da internet. Então a gente viu na aula passada, na introdução desse assunto, como o avanço da tecnologia proporcionou a disseminação de informações, de fatos, pelo mundo todo, né, numa velocidade impressionante. Claro que a gente passou pela televisão, pelo rádio, que ainda cumpre o seu papel hoje, mas a internet, né, foi esse grande boom, essa grande expansão. No entanto, a gente viu também que a gente precisa ter um certo olhar crítico. Crítico vem de crises do grego, onde a gente precisa crivar, discernir, perceber como ela é importante. Quando eu falo ela, o quê? A mídia e os meios de comunicação, como são importantes. No entanto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo narrado, com aquilo que está sendo informado, porque nem sempre a gente tem uma informação verídica de fato, tá? E aí, muitas vezes os meios de comunicações, as questões da mídia, ela pode ser usada para informar, né? Mas também pode ser usada para vigilância, para controle. E aí, quando a gente vê isso dentro de um ambiente democrático, a gente pode ver que a mídia ela é fundamental,
né? A mídia ela é muito importante dentro de uma democracia. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Mas nós veremos também como ela pode ser instrumento de manipulação de massa, né? E não é à toa a preocupação de todos os governos com a mídia. Quando o governo ele é democrático, ele precisa fortalecer isso. Mas também quando ele quando ele quer ter o controle absoluto, ele vai utilizar a mídia, ele vai ou atacar a mídia ou tentar ter esse controle sobre ela, né? Porque através dela é mais fácil controlar o povo, né? Então nós temos aí a questão dessa informação sem fronteira. Esses novos meios de comunicação e também dão voz, ou seja, a gente pode ter uma ação não apenas passiva, mas hoje a gente também pode produzir conteúdo ou reproduzir conteúdos. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas é uma possibilidade que nos abre. A gente também pode ser formador de opinião, né? Tem um monte de gente aí dando a torta e a direito suas opiniões na internet, por exemplo, às vezes fundadas, mas muitas vezes não, sem fundamento algum, e é preciso a gente ter esse cuidado. Basicamente isso a gente viu na última aula. A gente tentou citar alguns exemplos, a gente tentou de forma muito simples citar os cuidados que se deve ter, e agora a gente vai tentar perceber essa atuação através de alguns exemplos mais nítidos. E aí a gente vai, nesse primeiro passo, a gente vai dar 3 passos agora. A gente vai falar primeiramente sobre a questão que se abre aí através dos meios de comunicação, na internet, de representação ou representatividade, né? E aí, atrelado a isso, a questão de mobilização, denúncia e organização, no sentido de movimentos e outras coisas que vai acontecer, fatos que foram acontecendo. Então, a partir da internet, movimentos sociais foram de forma mais rápida, com mais ênfase, reunindo mais pessoas de mais cantos do mundo, foram sendo organizados, mobilizados e divulgados. Mas também a partir da internet é possível fazer inúmeras denúncias, né? Então, que também vai estar atrelado aí, como base da organização desses movimentos, denúncias de injustiça, entre tantas outras coisas, né? Ondas de movimentos, ondas de revoluções, ondas de organizações de grupos sociais que se mobilizam em prol de uma causa, acontece muitas vezes a partir da internet, né? Não só começam pela internet, mas ganham uma expressão maior, ganham um alcance maior, que aí consegue reunir mais pessoas e fazer e fortalecer certos movimentos. Outro ponto também é que denúncias, casos, né, que jamais antes a gente percebia, hoje a gente percebe com muito mais velocidade e ênfase no mundo todo a partir disso, né? Isso é um resumo de um pouco que a gente viu na última aula de maneira mais organizada, e aí já mencionando o que a gente vai ver a partir de agora. Depois disso aqui, a gente vai tentar entender isso como possíveis pontos positivos, né, advindo com essa questão, para depois a gente ver também possíveis pontos negativos, né? E aí a gente vai se valer um pouco de Adorno e Horkheim, com a questão para pensar a questão da cultura de massa, e depois de Foucault, para pensar nessa questão de uma sociedade do controle, certo? Então fica aí ligadinho nos próximos